De repente aquela coisa é jogada no mundo. Ela não sabe de nada, ela não sabe quem é, ela sequer é um ser vivo. A única coisa que ela tem é a sua imortalidade, é a permanência naquele mundo. E a partir disso, e uma das coisas chaves na sua jornada, que é a sua habilidade de aprender com as coisas, na verdade, a sua jornada inteira, a sua permanência eterna na Terra, é um aprendizado sobre ser humano, sobre o que é ser humano. E essa obra dá muito espaço para a gente pensar e entender sobre o que acontece na obra e, consequentemente, o que acontece na vida real. Hoje a gente vai pegar uma obra chamada Fumetsu no Anatae, que eu já falei um tempo atrás no canal, caso você não viu. O vídeo tá aqui em cima em algum lugar no card. Mas hoje a gente vai conversar sobre essa obra porque já tem muitos capítulos a mais do que eu tinha visto antes. E eles dão muito espaço para reflexão, para pensar sobre. Então hoje a gente vai conversar sobre essa obra, sobre coisas que acontecem nessa obra, temas dessa obra e sobre a realidade em si, fazendo paralelos com a obra e a realidade. Dito isso, vamos conversar um pouco sobre a obra e sobre alguns acontecimentos que acontecem na obra e que acontecem na vida real. Como eu disse, essa obra abre espaço para diversas reflexões sobre o que é ser humano, sobre humanidade. Mas nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre 3 temas só que me pegaram bastante, que me chamaram muito a atenção. Uma das principais coisas que chamam minha atenção na obra, que me chamaram a atenção na obra, é um tema que é o valor do ser humano. Desde que a coisa é jogada ao mundo como um ser imaculado, como um ser intocado, como um ser puro, ela passa por diversas coisas, porém ela não tem consciência, porque ela sequer é um ser vivo. Nessa fase da trajetória da coisa, ela é uma pedra. A coisa imortal que eu tô dizendo, no caso, ela tem a habilidade de se transformar em coisas que têm um impacto sobre ela. A habilidade é essa que vai ser algo chave para o desenvolvimento da humanidade, do imortal, da coisa imortal. Mas voltando ao tópico que eu tava falando, por acaso a coisa consegue se transformar em um ser vivo, não necessariamente um ser humano, mas um ser vivo, e a partir disso ela cria consciência. Não a autoconsciência de saber que é um ser vivo, de ter consciência dela mesma, mas cria consciência, ela sente as coisas, e sendo um ser vivo, ela tem contato com agora sim pessoas que têm um impacto sobre ela, e que ensinam a ela coisas importantíssimas. Todas as pessoas que a coisa agora, o imortal, o ser imortal, o lobo, conhece, são importantes na jornada dele. Todas as pessoas que ele conhece ensinam coisas importantíssimas para ele. Pessoas de idades diferentes, pessoas que pensam de formas diferentes. Todas elas colocaram um pouco de si, querendo ou não, no imortal, no lobo, no Fushi. E esses pensamentos, esses ensinamentos passam a fazer parte do jeito de ser do Fushi. Transformam ele mentalmente e fisicamente. Todas essas pessoas ensinam o Fushi, querendo ou não, a ser humano. Todas essas pessoas despertam a humanidade do Fushi, de um jeito bom ou de um jeito ruim. E no mangá, no anime, é muito bacana de você ver essa construção da humanidade do personagem. Pra gente e pro personagem Fushi, essas relações humanas são de tremenda importância. O Fushi carrega consigo todas as pessoas que ele conheceu, não de forma literal, mas ele carrega com os ensinamentos, com ele mesmo. Todas aquelas pessoas ensinaram e fizeram o Fushi ser o que ele é naquele momento. Tudo que o Fushi é fruto das pessoas, dos seres humanos que passaram ensinamentos para eles, ensinamentos esses que elas aprenderam com outras pessoas, com outros seres humanos. E isso acontece de forma tão natural que você lembra que o ser humano é uma esponja. E eu digo natural no sentido de você aprender coisas convivendo com outras pessoas, não do aspecto sobrenatural do Fushi conseguir se transformar em coisas, em pessoas, mas sim em ele aprender convivendo com outras pessoas, aprender a comer, aprender a falar. Todos esses aprendizados fazem Fushi ser uma pessoa melhor. Aprendizados esses que são bons, mas também são ruins. Tudo isso é humano, não tem como quantificar isso, não tem como quantificar quanto vale, não é uma mercadoria. Tudo isso é ser humano. Você consegue entender que você é fruto disso? Dessas relações, você conseguir escrever o nome do seu anime é fruto de alguém que te ensinou a
a escrever. Você conhecer esse anime é fruto de você ter conhecido alguém que conhecia tal anime, ou você ter tido contato com uma emissora que te apresentou tal anime, mas essa emissora é dirigida, é levada por pessoas. Quem produz esses animes são pessoas. Você ser quem você é hoje é tudo fruto de ensinamentos, tal como o Fushi. O Fushi é quem ele é hoje graças às pessoas que ensinaram ele. E você é quem você é hoje graças às pessoas que te ensinaram você ser como você é hoje. Provavelmente você não teria uma amizade que você tem hoje em dia se você não tivesse conhecido essa pessoa por meio de outra pessoa, se você não gostasse de alguma coisa, se você não tivesse uma escola que os seus pais provavelmente te colocaram. Tudo isso é relação humana. Relação humana é essa que o anime muito mostra. Tudo isso não tem valor. O valor do ser humano é algo que não se quantifica. Porque na minha cabeça, se você diz que isso tem tal valor, você está dizendo implicitamente que isso é equivalente a outra coisa. E essas relações são únicas. Não tem como você quantificar um valor para elas. Nada se compara a nenhuma delas. Tudo é algo único. Agora, saindo dessa parte do valor do ser humano, mas não deixando de levar em conta o valor do ser humano, vamos falar sobre a importância das memórias. Especialmente em Fumetsu, isso é algo muito importante. A memória. É muito importante o Fushi continuar lembrando das pessoas que ele conheceu. Tanto para ele conseguir tomar a forma dessas pessoas quando elas não tiverem em vida, mas também para a humanidade dele. Lembrar dessas pessoas é algo além de puramente manter o poder do Fushi, mas também de manter essas pessoas vivas pro Fushi. Lembrando que o Fushi só consegue se transformar nessas pessoas que tiveram impacto na vida dele depois que essas pessoas morrem. E pro Fushi se transformar nessas pessoas, ele tem que lembrar delas. E o que a gente pode pensar sobre isso? Sobre o Fushi tomar literalmente a forma física das pessoas que impactaram ele. Isso é literalmente as pessoas que o Fushi conheceu e não estão mais nesse mundo dando forças para ele. E isso é algo real, não é algo de fantasia. Obviamente tá banhado, tá com uma roupagem, uma alegoria de fantasia, mas isso é algo extremamente real. Alguma pessoa que já partiu, que você tem contato próximo, ou que você não era tão próximo, que já partiu, que você lembra, essa pessoa muitas vezes faz parte da sua rotina em pequenos detalhes, em coisas que essa pessoa te ensinou, em lembranças, em objetos. Querendo ou não, tudo isso faz você continuar, tudo isso faz parte da sua rotina. Talvez sem essa pessoa, que às vezes você nem se dê conta de quem eu tô falando, que às vezes essa pessoa nem tem contato direto com você, mas sem essa pessoa às vezes a gente nem estaria tendo essa conversa. E por isso é importante lembrar que tudo que a gente conhece foi passado pra gente por relações humanas, pelo ser humano, por memórias. E não se sinta culpado de às vezes você não lembrar no seu cotidiano de uma pessoa, porque essa pessoa indiretamente tá nas suas atitudes, tá no jeito de você lidar com as situações. Uma memória é algo que ninguém vai tirar de você, você querendo ou não, ela vai fazer parte da sua vida. Outra coisa a ser conversada é propósito, destino e todos esses sinônimos dessas coisas que você tem que fazer. Você estar destinado a algo, alguém te impor algo que você tenha que fazer. Fushi, além de aprender a ser humano, é incumbido da tarefa de eliminar os batedores, seres parasitas que tomam o corpo das pessoas, tirando suas vidas e tomando posse deles para si. Essa responsabilidade é jogada em cima de Fushi e ele aceita e leva isso consigo, porque para ele aprendeu que isso é algo correto, que isso é o certo a fazer, que ele tem que fazer isso. O Fushi se esforça para isso, o Fushi perde coisas, inclusive pessoas que já não estavam nesse mundo, ele perde memórias. Quando se perde memórias de uma pessoa que já não está nesse mundo, essa pessoa literalmente agora ela morre. Ele já não pode tomar a forma do corpo dessa pessoa que ele conviveu, que impactou ela, e ele esquece dessa pessoa. E você pode aplicar isso na sua vida, você pode traçar paralelos na vida real, como aquele filho que tem que cursar tal coisa, ou que não pode fazer tal coisa. E eu não tô fazendo juízo de valor do que é certo ou errado, isso é algo material, é o que acontece, dos seus destinos, de coisas até como trabalho que você não tem escolha, que é imposto a você, ou você só não existe. Não existe no sentido de você não conseguir se manter.
Tudo isso é algo imposto, tal como esse propósito do Fushi. Esse último tópico foi bem curtinho porque era só isso que eu queria falar mesmo, mas isso é só uma pitadinha, só um gostinho do que o Fumetsu no Natae pode te dar de reflexões, pode te dar de questões para você pensar sobre a vida real. Então, caso você saiba de Fumetsu ou outra obra que aborda temas que você consegue ver, que você consegue traçar paralelos com a vida real, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal aí, dá like e toda essa coisa que você sabe que é importante para o criador. Então é isso, muito obrigado pelo seu tempo precioso, pela sua presença aqui, eu espero que você passe bem de verdade. Então é isso aí e até mais.